Agora, uma vez que nós falamos sobre 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós vamos agora falar sobre 1 Tessalonicenses, uma igreja vibrante, e nós vamos falar também sobre 2 Tessalonicenses. Então a carta de Paulo vai trazer aqui para a gente, né? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e então Paulo vai nos trazer assim, grandes coisas, e essa igreja aqui era uma igreja vibrante, uma igreja que Paulo realmente amava essa igreja. Eu gosto aqui, quando Paulo escreve aqui, a primeira epístola aos Tessalonicenses é a carta de um pai espiritual a seus filhos na fé. Paulo descreve a igreja como uma família. O termo irmãos é usado 18 vezes na primeira carta e 9 na segunda. E lembra os Tessalonicenses do que Deus fez por eles por meio do seu ministério. Então, Paulo, na realidade, tem essa igreja de Tessalônica como uma igreja que acolheu, que abraçou ele e que ele se sente no meio da família. Ao contrário de Coríntios, essa igreja ela faz a diferença. Ela realmente, Paulo fica muito feliz com a mudança, o que Deus fez para essa igreja, né? E aqui Paulo, no início dessa carta, que é pequena, né, a primeira coisa que Paulo faz é a questão de se apresentar como apóstolo, né, as bênçãos, né, e aquela saudação tradicional. E também ele vai colocar aqui, por exemplo, uma questão interessante para essa igreja, que é a ação de graça pelas vitórias do evangelho, ou seja, agradecendo a Deus por essa igreja, por ela ter abraçado a questão. Então, isso é muito importante. E também ele vai colocar aqui os sinais das conversões genuínas, que realmente houve ali conversão genuína, mudança de vida, né? Evidência dos valores cristãos, a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Paulo vai escrever aqui na carta de 1 Tessalonicenses. A preocupação dele com a firmeza dos irmãos, com a consolidação, porque a consolidação é o segredo da multiplicação. Pessoas consolidadas são pessoas enraizadas, pessoas que realmente estão fincadas, a sua vida baseada na palavra, e ela não cai. Ela é aquela passagem lá, se não estou enganado, em Mateus, né? A questão do homem que constrói a sua casa na rocha e o outro constrói na areia. Então, o que constrói na areia, vem o vento, vem a chuva e leva. Mas construído na rocha fica. E a igreja dos Tessalonicenses foi uma igreja consolidada na rocha. Paulo vem trazer aqui essa visão para nós. Também a preocupação pela firmeza, a preocupação ocasiona a missão também. Quando a pessoa tem preocupação, ele também tem uma preocupação, a igreja que cresce, a igreja que estabelece, ela preocupa-se com as missões. E aqui Paulo vai tratar da questão de Timóteo, né, a questão de enviar Timóteo também para uma igreja para pregar o evangelho. Vai trazer aqui a oração pelos estabelecimentos em santidade, o ensino ético, doutrinário, a mesma coisa que também a preocupação que ele teve com 1 e 2 Coríntios, aqui ele também vai trazer essa questão da ética, né, da igreja como um ambiente de pessoas que têm ética, de pessoas que têm um bom senso, que têm equilíbrio, que sejam pessoas realmente diferenciadas. Pessoas não dadas ao vinho, não prostitutas, pessoas realmente com famílias realmente estabilizadas, né? Então Paulo traz essa questão aqui. Dentro dessa questão ética, doutrinária, aí ele vai trazer aqui orientações sobre o andar cristão diário. Não é só lá na igreja, Paulo vai ensinar aqui, é dentro e fora da igreja. Como que você se comporta fora da igreja? As pessoas veem você como santo homem de Deus, santa mulher de Deus, assim como foi a viúva de Sunem, a sunamita, a viúva de Sunem não, a sunamita, quando viu Eliseu passando, diz, aí vai um santo homem de Deus. Ou seja, ela tinha ouvido falar dele, não conhecia, mas sabia que era santo homem de Deus. Será que nós carregamos essa santidade, essa diferença entre o que serve e o que não serve a Deus? Paulo também trazia essa questão, né? A vida de obediência e pureza. Essa obediência aqui, obediência à palavra de Deus, a pureza. Porque a igreja ela precisa se apresentar a Deus, como a palavra de Deus diz, como a noiva santa, limpa, pura, sem nenhuma sujeira. Essa é a preocupação de Paulo.
O amor fraternal e o trabalho. A questão do amor fraternal é importantíssima, né? Amai, Jesus vai dizer em vários lugares, amai os irmãos, amai uns aos outros, ajudai uns aos outros. A palavra de Deus vai dizer, e uma das coisas mais importantes do amor ao irmão e do amor ao próximo, é que do próprio mandamento, nos 10 mandamentos, se não estou enganado, lá em Êxodo 20, vai dizer a questão de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Só que isso não é tão fácil assim. E que quando Jesus vem, Jesus complica um pouco mais ainda. Porque lá na lei, amar significa não fazer mal a alguém que também não te faz mal. Mas se alguém te fizesse mal, você era dente por dente, olho por olho. Então você tinha essa prerrogativa de poder vingar-se. Agora quando Jesus chega, Jesus vai dizer, olha o que Jesus vai dizer. Um novo mandamento vos dou. Olha, um novo mandamento. Que amai uns aos outros, ou que amai ao próximo, assim como eu vos amei. Olha que aqui, o amar aqui é um amar ágape, é um amar sem querer em troca, é um amar que Jesus vai dizer, e eu dei a vida. Jesus dá a vida pelas pessoas. Então o amor que Jesus traz aqui é um amor muito mais difícil, que é um amor que você suporta, que você não revida, que é aquela questão que ele diz lá, né? Se alguém bater numa face, dê a outra. Isso aqui é dificílimo. Seguir isso só por Cristo, só se nós tivermos como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas é possível, Paulo teve essa experiência, nós também podemos ter. Mas é preciso de conhecer esses ensinamentos. Então, também vai falar sobre a vinda do Senhor, né? De quando Jesus vem, vai falar sobre arrebatamento, vai falar sobre o final, vai falar sobre as coisas finais, né? Escatologia. Que muitos crentes hoje estão na igreja, mas nem lembram se Jesus vai voltar ou não vai voltar. Não estão nem preocupados com isso, meu irmão. Casam e dão-se em casamento. Tem crentes hoje que, inclusive aqui na nossa cidade mesmo, nossa cidade tem, não, é claro, de maneira nenhuma, querendo fazer um juízo de valor, mas nós temos um ministério aqui chamado Céu na Terra. As pessoas querem o céu é aqui, meu irmão. Parece que esse próprio nome, ele já é, de certa forma, uma facilidade. O céu é aqui. Não, meu irmão. Aqui não é o céu. O céu é bem diferente daqui. E as pessoas que servem a Cristo, elas têm noção de que esse lugar, nós somos peregrinos neste lugar, aqui na terra. Nós estamos de passagem. Nosso lugar é céu, nossa nação é céu. Nós somos seres espirituais. Entendeu? Então, na realidade, esse tipo, às vezes, e por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, porque esse tipo de legenda talvez atrai muitas pessoas. E aí é importante a gente entender também na palavra de Deus, dizendo que há caminhos que ao homem parece reto, mas o final é morte. São fachadas, são narrativas. E muitas das vezes, talvez esse tipo de igreja, talvez... Não é o caso, não estou dizendo que seja isso, mas tem muitas igrejas que só fachada. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem Cristo, pior ainda. O evangelho é feito de sacrifício. O próprio dono da igreja sacrificou sua vida, sofreu, padeceu. Os apóstolos todos tiveram vidas sofridas, padeceram pela igreja, não tiveram moleza não. Foi sofrimento, foi padecimento. Mas não desistiram, porque eles sabiam que o céu não é na terra, o céu é no céu. É uma redundância, mas o céu fica nas regiões celestiais. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. A Bíblia vai nos dizer sobre isso. É morada de Deus. Então, essas coisas, Paulo alertava a respeito dessas coisas, entendeu? Esse evangelho banal, esse evangelho genérico, esse evangelho que não transforma, que não muda. É um evangelho, como é que eu diria para você, cheio de facilidades. Vem como está, permaneça como está. Não, o evangelho, quando você estuda as cartas paulinas, você vê que o evangelho é muito mais.
O próprio Jesus vai dizer, o Paulo vai dizer a Timóteo, seu discípulo, sofre as aflições de Cristo. Meu irmão, literalmente, ser crente é padecer no paraíso. É você sentir a dor de Cristo. É sentir a dor do irmão, é sentir a dor da igreja como um todo. Quando você vê uma igreja que está fechando, quando você vê uma igreja que está se corrompendo, quando você vê uma igreja que está se vendendo, quando você vê uma igreja que ela está eivada de politicagem. Quando você vê seus sacerdotes se corrompendo, se vendendo, se prostituindo. Isso é sofrer as aflições de Cristo. Porque Cristo sofre muito com isso. A igreja de Cristo ela é universal, é uma igreja só, é um povo só, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito. E muitas vezes nós vemos igrejas que estão se desviando do caminho. E isso é muito triste. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos e pedir a Deus a graça por nós também, que também somos falíveis. Nós estamos hoje bem, amanhã poderemos estar não tão bem assim. Então Paulo traz essa exortação do amor ao próximo, amor fraternal. O amor fraternal. A vinda do Senhor. Os que morrem em Cristo. E a igreja vai falar dos que morrem em Cristo, arrebatarão primeiro. E também vai falar sobre a igreja viva. Nós somos a igreja viva. Porque nós somos, como a palavra diz, como brasas vivas. Como Paulo escreve em a carta ao Romanos 12:1. Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós somos essa igreja viva, eclesia. A igreja que passa o tempo e ela só vai crescendo porque ela é um organismo vivo e nós fazemos parte dela. Então Paulo chama a atenção para essa igreja viva. Depois, exortação à vida de santidade. Paulo chama a atenção dos Tessalonicenses quanto à vida de santidade, separação. A palavra santidade é separação. Santo, separado. Então, quem serve a Deus tem limites. Você é criado dentro de um limite espiritual. Então, Paulo traz isso, olha, vocês não são qualquer um, vocês não servem a qualquer Deus. Vocês são tratados de forma diferente, porque vocês são luz e sal da terra. Vocês não podem ser qualquer um. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês representam o reino. Por isso vocês precisam de viver em santidade. A própria Bíblia vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. Então a igreja ela é santa. Então Paulo chama a atenção da igreja, assim como chama de nós também. E nós precisamos procurar esse caminho de santidade, de separação. E aí Paulo vai continuar dizendo que sobre a vitória constante, né? O tudo posso daquilo que me fortalece. Ou seja, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E Paulo continua dizendo sobre os discernimentos espirituais. A pessoa saber discernir. Discernimento é você enxergar além daquilo que está na sua frente. É você ter a sensibilidade, a percepção de entender as astutas ciladas do inimigo, de perceber a questão dos falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, de você não estar no meio. Se você percebe que o ambiente está pesado, que você saia daí, saia dela. Então Paulo traz muito essa questão, né? E o discernimento espiritual é muito importante. Muitos de nós, a igreja hoje, de certa forma, ela é uma igreja que ela está perdendo o discernimento espiritual. E isso é a questão que a gente pode perceber, que é a questão mesmo do secularismo entrando dentro da igreja. Uma igreja secular, uma igreja carnal, assim como Corinto. E nós precisamos estudando, pedindo a Deus a revelação e a graça, a força, para que a gente não possa entrar por esse caminho. Porque a palavra de Deus vai dizer que os deuses desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas das vezes, dentro da igreja, quantas pessoas são incrédulas, já não acreditam mais nos milagres, já não acreditam no batismo, já não acreditam na volta de Cristo, já não acreditam em tantas coisas que um dia acreditou. Apostasia. Paulo vem aqui vacinar essa igreja contra essas heresias, entendeu? E se você não tomar cuidado, você é envolvido, engolida por elas. Então, Paulo aqui traz, na realidade, essa questão do discernimento espiritual, na primeira carta aos Tessalonicenses, e depois ele
agradece, dá graças a Deus e conclui com a bênção apostólica àquele povo. E aí nós vamos, depois da primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos ver a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Já a segunda carta aos Tessalonicenses já não é essa questão que ele chama a atenção aqui, mas já vai falar mais de uma carta escatológica, escatologia, escatos, últimas coisas, logia, estuda. Então, a escatologia é a ciência que estuda as últimas coisas, se podemos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, trazendo aí esse cunho escatológico. Inclusive aqui, por exemplo, vai mostrar para a gente o primeiro, o tópico 1 aí. Ele vai dizer assim, ó, encorajamento para os perseguidos. Então, é como se ele dissesse, né? Ó, vocês são perseguidos, mas a própria Bíblia diz, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Há uma recompensa, Deus é galardoador. Então ele traz esse consolo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo, de certa forma, mas fica firme, porque vocês terão a recompensa do próprio Cristo. É essa a consolação que Paulo traz à igreja de 1 dos Tessalonicenses, né? E aí ele vai continuando a dizer aqui, ó, a súplica pelo poder e a graça de Deus, que nós devemos suplicar, que a igreja, né, ali de Tessalônica precisava suplicar, orar, fazer como em Joel, rasga o seu coração, louva não só de lábios, mas de alma. E aqui é o que ele está dizendo, é a questão da súplica, né, pelo poder de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, né, pelo Espírito ali de Pentecoste, que aquela chama que começou no dia de Pentecoste, que ela continua viva até hoje, que eles precisariam dessa chama viva do Espírito Santo. E aí ele vai trazendo aqui as instruções para os atribulados, né? E aí ele vai trazer uma correção, né? A questão do pecado, as consequências das perversidades, a eleição da graça e os herdeiros da esperança. Então ele vai trazendo toda essa teologia escatológica para a igreja de Tessalônica. Então é muito importante. Aí o último aqui ele vai dizer a disciplina para os desordeiros. Disciplina para os oração e confiança mutuamente necessária. Trabalho e quietude comandados aos preguiçosos. Exigência, firmeza e bondade. E a conclusão. Então ele vai trazer, por exemplo, aqui a questão do dia do Senhor, né? Que o dia do Senhor virá. Então ele vai falar sobre isso aí, sobre a volta de Cristo, né? Vai falar sobre os iníquos, sobre os pecadores, as pessoas que continuam pecando ali da igreja de Tessalônica, que precisam se reconciliar, que precisam voltar a Deus, porque o dia do Senhor está próximo. E o dia do Senhor, para alguns será terrível, para outros será maravilhoso, para a sua igreja será um dia de glória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então vai falar sobre o anticristo, né, os nomes que ele relaciona aqui, como o príncipe que há de vir, angustiador, o mentiroso, o anticristo, a besta. Então ele trata dessa forma escatológica que está aprofundado lá no Evangelho segundo escreveu João em Apocalipse, né? Apocalipse, a palavra Apocalipse significa tirar o véu, revelar